Olá, boa noite. A partir de hoje, a cobertura das eleições 2020 ganha mais este espaço aqui na Rede Tambaú de Comunicação. Durante os sábados, nesse período que antecede a votação, nós estaremos atualizando você sobre esse importante momento para o futuro das nossas cidades paraibanas. Boa noite, Karine. Daniel. Boa noite também a você de casa. Uma eleição que será marcada por mudanças que vão desde o calendário eleitoral afetado pela pandemia, mas que também passa pelas regras. E nós vamos abordar aqui os desafios, principais desafios das cidades, como saúde, educação, mobilidade urbana, sempre buscando fazer um debate propositivo, apontando soluções para esses problemas. Muito bem, e daqui a pouco nós vamos saber com o Procurador Regional Eleitoral, Rodolfo Alves Silva, como será o processo de fiscalização dessas eleições aqui na Paraíba. E passadas as convenções, a gente explica como funciona o período de registro de candidatura e o que pode e o que não pode ser feito nesse período que antecede a propaganda eleitoral. E ainda, a Rede Tambaú de Comunicação realiza sorteio da ordem de entrevistas para a Rádio Jovem Pan João Pessoa e TV Tambaú. Tambaú Eleições está no ar. Dentro do novo calendário eleitoral, que sofreu mudanças devido à pandemia, nós estamos agora no período de registro de candidaturas. A coordenadora da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, detalha como funciona esse período. Nessas convenções, os partidos escolheram, dentre os seus filiados, aqueles que disputarão as eleições de 2020. Então, o próximo prazo importante no calendário eleitoral a merecer destaque é o de registro de candidatos. Esse prazo vai até o dia 26 de setembro e é o período em que os partidos políticos e coligações deverão apresentar, encaminhar à Justiça Eleitoral os nomes dos candidatos escolhidos em convenção. Uma vez requerido esse registro de candidatura, no dia seguinte, no dia 27 de setembro, tem-se início o período de propaganda eleitoral. É o que a gente chama, na nomenclatura comum, de campanha eleitoral. A partir do dia 27 de setembro, todos os candidatos, partidos, coligações, poderão expor as suas plataformas de governo, tudo o que eles pretendem, se eleitos forem, em 15 e 29 de novembro. Então, tanto a propaganda de rua como a propaganda de mídia, de internet, será possível de ser feita a partir do dia 27 de setembro. É isso, o prazo para as convenções já terminou na última quarta-feira e a capital paraibana surpreendeu, Karine, pelo alto número de pré-candidatos colocados nessa disputa. Vamos relembrar agora quais foram esses nomes colocados nas convenções. Começamos essa lista com o candidato do PT, Anísio Maia. Há um questionamento, inclusive, do PT nacional em relação a essa candidatura ou um possível apoio a Ricardo Coutinho. Temos ainda Carlos Monteiro, do Rede Sustentabilidade, Cícero Lucena, do Progressistas, Edilma Freire, do PV, a candidata do prefeito Luciano Cartacho, João Almeida, do Solidariedade, o radialista Nilvan Ferreira, do MDB, Pablo Honorato, do PSOL, Rafael Freire, jornalista pelo Unidade Popular, ainda Rama Dantas, do PSTU, Raoni Mendes, do Democratas, Ricardo Coutinho, do PSB, Rui Carneiro, do PSDB e Valber Virgulino, do Patriota. Ainda, Karine, uma convenção que foi realizada pelo PCO, mas esse partido aqui no TRE ainda tem algumas pendências, não sabemos se será realmente um candidato desse período. E, Daniel, o período de propaganda eleitoral nem começou, mas a população já tem observado muitos desses nomes na rua. Com isso, as denúncias de propaganda irregular já podem ser feitas. Pois é, e o trabalho de fiscalização acontece de forma conjunta. Sobre isso, a gente conversa a partir de agora, através de uma live com o Procurador Regional Eleitoral, Rodolfo Alves Silva. Boa noite, procurador, seja bem-vindo. Boa noite, Karine. Boa noite, Daniel. Estou à disposição. E, procurador, uma dúvida como cidadã que eu tenho é como é que fica a participação desses candidatos na campanha pelas redes sociais, porque existe uma data, né, 27 de setembro, para essa propaganda eleitoral começar, mas a gente já vê muita publicação na internet.
Karine, de fato, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral propriamente dita, ela só está autorizada a partir do dia 27 de setembro. Tanto nas redes sociais, como principalmente nas redes sociais, por conta desse período de isolamento, de pandemia, de restrições, né, a atividades com aglomerações de pessoas, tem sido o caminho utilizado pelos pré-candidatos, a maioria deles, todos eles já aprovados em convenção, e que utilizam desse caminho para levarem uma mensagem com conteúdo eleitoral. Nessas mensagens é possível, né, a menção à candidatura, é possível a apresentação de projetos políticos, dentre outras questões, exaltação de qualidades pessoais. O que não pode haver o pedido explícito de voto, ou mesmo que a mensagem que seja divulgada pelas redes sociais contenha uma mensagem de pedido explícito de votos, da mesma forma que não podem ser realizados gastos, né, os gastos, digamos assim, significativos na realização desses atos. Então, em princípio, são esses os parâmetros para serem utilizados pelos ainda pré-candidatos, se refere à propaganda pela internet. Agora, a propaganda da internet traz aquela preocupação em relação às fake news, não é, procurador? Como é que vocês estão pensando a fiscalização nesse sentido? O trabalho de combate à desinformação, né, mais conhecida como fake news, é um trabalho que merece a união de esforços de vários atores, né? E o principal ator nesse cenário é o próprio cidadão, que é o destinatário final dessas notícias ou desse material com conteúdo eleitoral e que pode ter uma conotação, a veiculação de informação falsa ou sabidamente inverídica. Então, o principal ator nesse processo de fiscalização é o próprio cidadão. As redes sociais não permitem, pelo seu próprio formato, uma fiscalização onipresente, não existe estrutura de Estado que permita esse tipo de fiscalização. Então, vai depender de denúncias que sejam encaminhadas pelos cidadãos, ou mesmo da própria fiscalização que ocorre entre os concorrentes da disputa, para levar ao conhecimento da Justiça esse tipo de veiculação de informação falsa. Procurador, nesse período de pré-campanha, tem chamado muita atenção a aglomeração em torno desses pré-candidatos, nesse período de convenção, de pré-campanha de fato. Esses candidatos que estão tendo esse comportamento de promover aglomerações, eles podem ser punidos pela Justiça? Os partidos também podem ser punidos? Em linha de princípio, a legislação eleitoral ela não pode ser restringida por qualquer tipo de legislação, principalmente estadual ou municipal. Entretanto, nesse período de pandemia, a emenda constitucional que regulamentou esse processo eleitoral de 2020 definiu que pode haver algum tipo de limitação da propaganda eleitoral por decisão da Justiça Eleitoral, desde que seja fundada em um parecer ou manifestação da autoridade sanitária. Então, isso é o que, na ótica da Procuradoria Regional Eleitoral, baliza a possibilidade de que essas aglomerações elas sejam punidas. Agora, a punição em relação a essas aglomerações vai depender de uma ação própria na Justiça, para que haja uma decisão judicial proibindo, obstando, impondo quais são as restrições que devem ser observadas por aqueles que fizerem eventual atividade de aglomeração sob pena de aplicação de multa. Se não houver esse tipo de questionamento na Justiça, em linha de princípio não é possível a punição, e aí eventuais irregularidades devem ser apuradas em outras áreas, na parte criminal ou mesmo na parte de saúde pública, mas sem reflexos na área eleitoral. Procurador, eu quero agradecer sua participação aqui no nosso programa, que até novembro estará no ar todos os sábados e sempre que possível iremos lhe acionar. Eu que agradeço a oportunidade e renovo o desejo de permanecer à disposição para apresentar os esclarecimentos. Obrigado, procurador. Karine, vamos falar agora sobre a nossa cobertura nas eleições, porque a partir do dia 28, na Rádio Jovem Pan João Pessoa, nós teremos as entrevistas com os candidatos que estão nessa disputa aqui em João Pessoa. Isso será no Jornal da Manhã, que vai ao ar de 7 às 8, então teremos essas entrevistas com todos os candidatos. Vale a pena acompanhar. Teremos aí a oportunidade de confrontá-los, né? Inclusive de trazer as perguntas que interessam ao cidadão. A gente vai fazer um breve intervalo
intervalo. Na volta, a gente entrevista um advogado especialista em direito eleitoral que vai tirar muitas dúvidas e fazer uma avaliação sobre o comportamento dos pré-candidatos nesse momento. Até já. As crianças